A incrível história de um inocente condenado por um crime gravíssimo: abuso contra os próprios filhos. Foram 14 anos de sofrimento e 11 meses de prisão. Até que a justiça reconheceu o erro. Essa semana, o pai condenado foi vítima de uma grande mentira. Estes são os primeiros passos de um homem rumo à liberdade. Muita emoção na hora de rever a família. Depois de quase um ano preso, Atercino Ferreira de Lima Filho, de 51 anos, acaba de ser inocentado pela justiça. Ele foi condenado por abuso sexual dos próprios filhos. Uma história que começou em 2002. É que naquele ano, Atercino se separou da mulher. Na época, os dois filhos tinham 10 e 6 anos. As crianças ficaram com a mãe, que passou a morar com uma amiga. Em 2004, a amiga da mãe levou as crianças até esta delegacia em Guarulhos, na Grande São Paulo. Lá, as crianças acusaram Atercino, o próprio pai, de abusar sexualmente deles. Os exames de corpo de delito nunca comprovaram os abusos. Mesmo assim, Atercino foi condenado a 45 anos de prisão. A sentença foi baseada apenas nos relatos dos filhos. Atercino conseguiu recorrer em liberdade. O caso sofreu uma reviravolta depois que os filhos decidiram revelar como eram tratados pela mãe e pela amiga dela. As crianças diziam sofrer todo tipo de maltrato e agressão dentro de casa. Por isso, 3 anos depois, decidiram sair e encontraram abrigo em orfanatos da cidade. Assim foi até que eles completassem 18 anos, quando então tiveram que voltar para a rua. Foi quando os filhos decidiram procurar o pai e revelar o que realmente tinha acontecido. Na verdade, eles foram obrigados pela amiga da mãe a mentir sobre o abuso sexual. Em 2012, Andrei, o filho mais velho, registrou a seguinte declaração: "Nunca sofri por parte de meu pai abuso sexual ou que este tenha praticado atos libidinosos, que nunca presenciei ou soube que minha irmã também tenha sido vítima de abusos sexuais por parte do meu pai." Ele disse ainda no mesmo documento que, quando era criança, era ameaçado e agredido para mentir sobre abusos sexuais e que já presenciei minha irmã também ser ameaçada. Andrei revelou ainda: "Minha mãe assistia às agressões e eu não compreendia o porquê ela não fazia nada contra." Apesar de o Andrei ter registrado a declaração em cartório, o processo contra o pai dele, o Atercino, continuou correndo. Por isso, no ano passado, ele acabou preso. E durante todo o tempo em que esteve atrás das grades, os 11 meses, foi proibido de receber visitas ou mesmo manter qualquer tipo de contato com os filhos. A justiça entendeu que os filhos eram as vítimas e não poderiam se aproximar do agressor. A história chamou a atenção de uma ONG americana, que investiga casos onde há suspeita de condenação injusta. Os advogados conseguiram provar no tribunal que os filhos foram obrigados a inventar os abusos. E esta semana, por unanimidade, o Tribunal de Justiça declarou a inocência do Atercino. No dia marcado para a saída dele, em frente à penitenciária de Guarulhos, uma família esperava ansiosa. A atual esposa do Atercino, a Adriana, mal podia esperar para ver o marido livre. Abraçar, beijar e o resto, Deus sabe. Para Andrei, o filho, a liberdade é o sinal de um recomeço. Sim, a gente vai procurar com certeza não olhar para trás, né? Lembrar dessas coisas que a gente passou esse último ano, toda essa história. A gente vai tentar focar mais daqui para frente mesmo, né? Pensar em tudo que a gente tem para viver, tudo que a gente tem para realizar enquanto família. Então é isso que eu acho que é importante, a gente sempre tira lição de tudo que a gente passa. E o foco vai ser esse mesmo, viver em harmonia, viver em família mesmo, recuperar esse tempo que foi tirado da gente. Aline, aos 21 anos, também é só expectativa e saudade. Só pensa em ficar perto do pai. A gente viu que cada minuto é muito precioso. E a partir de hoje, eu acho que o mínimo é falar todo dia que eu amo muito, valorizar cada minuto, cada segundo. Porque família é o que a gente tem de mais precioso, né?
Então, é valorizar cada minuto e falar que eu tô aqui para ele sempre. Mas como explicar que a justiça tenha condenado a Tercino com base apenas no depoimento dos filhos? Antônio Carlos Malheiros é desembargador e tem experiência nesse tipo de caso. Para ele, decisões como essa não são comuns. Ele acredita que os depoimentos das crianças possam ter induzido o juiz ao erro. No geral, quando se leva um inocente para a cadeia, e isso acredito que seja uma coisa que não acontece com frequência, né? Geralmente é o exame dos autos que nos fez acreditar em determinada situação que efetivamente não estava ocorrendo. Este psicólogo explica que as crianças não podem ser responsabilizadas. Sob pressão, principalmente da mãe, elas podem sim criar enredos fantasiosos e até mentir. Quando a mãe, por exemplo, fala 1000 vezes a mesma coisa, tem uma pressão psicológica, muitas vezes uma agressividade, algum ato um pouco maior, a criança pode começar a acreditar, porque os pais são a referência para a criança. Por isso, o trabalho dos psicólogos em situação como essas é muito importante. Provavelmente, no caso do Andrei e da Aline, os psicólogos que fizeram a avaliação dos dois não conseguiram perceber que eles tinham sido influenciados pela mãe e pela amiga. Nós temos, por exemplo, na área técnica da psicologia, excelentes profissionais. Mas, às vezes, pode acontecer de um profissional não captar, né, que aquilo que esse profissional está ouvindo daquela criança, os testes que ela submete àquela criança, pode ser que ela não perceba que aquilo tudo que a criança está falando é uma fantasia. Nós tentamos contato com a mãe do Andrei e da Aline, mas ela não atendeu aos nossos telefonemas. Hoje, nossa equipe foi até a Praia Grande, no litoral de São Paulo, para tentar falar com a mãe dos jovens. Nós conversamos com alguns moradores do prédio, vizinhos dela. Eles confirmaram que ela tem um apartamento ainda aqui, mas disseram que há muito tempo não é vista na região. Sobre a mãe, os filhos preferem não falar mais. Também não querem falar mais sobre o processo. Não pensam em entrar com ações contra o Estado por danos morais, nem contra a mãe e a amiga dela pelas constantes agressões na infância. O que eles querem agora mesmo é aproveitar a tão esperada liberdade do pai. O que nós temos em mente agora é apenas tê-lo conosco. O que eu quero mesmo é viver com meu pai em paz, finalmente, depois de tudo isso. Um dos advogados da ONG que ajudou no processo de Atercino esclarece que, com a correção da injustiça, é como se esse período dramático fosse apagado da vida dele. Ele é um inocente, ele foi inocentado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça, ele não tem ficha suja, ele é uma pessoa inocente como todos nós. Finalmente, pai e filhos se reencontram. Com um longo abraço tão esperado, a família já está unida de novo. O que eles querem? Seguir juntos numa nova etapa. As primeiras palavras do Atercino são de gratidão. Eu só tenho que agradecer a Deus muito, a minha esposa. Será que ele ainda acredita de fato na justiça? Acredito. Ela tarda um pouco, mas Deus está na minha vida, na minha família, então não devo nada. Cercado de amor dos filhos, Atercino começa agora uma nova vida.